Olá, meus queridos alunos, como estamos? Tudo bem? Espero que sim, né? Bom, avançando aí na nossa disciplina, chegamos hoje à nossa aula de número 5, né? Ao final da aula nós estaremos na metade do conteúdo da nossa disciplina, né? E nessa aula nós vamos tratar de um tema diferente, um tema bastante, por assim dizer, abstrato, né? Para a maioria das pessoas, em função ainda da timidez com que esse assunto permeia o dia a dia das empresas, permeia, né, a rotina das empresas. Nós vamos falar sobre tecnologias de inteligência artificial, né? É um assunto que já há muito tempo vem sendo tratado em nível de pesquisa, em nível acadêmico, né, com muitas tecnologias sendo utilizadas, e há pouco tempo atrás, fundamentalmente em função dos avanços das tecnologias, é que as primeiras aplicações começaram a aparecer no campo dessa área de inteligência artificial. Tá? Então hoje o nosso tema vai ser algumas tecnologias, todas elas pertinentes ao ramo da inteligência artificial. Certo? Vamos chamar então a nossa escalada da aula de hoje. O que é, então, essa inteligência artificial, né? O que seria natural, o que é artificial? Então, conforme eu já anunciei, ela é uma ciência, uma área de atuação da tecnologia que já vem sendo estudada no âmbito acadêmico desde a década de 50, desde os anos 1950, tá? Porém, ela, para se fazer presente na realidade das pessoas, ela carece de algumas tecnologias, não só de software, como também de hardware, né, para que possa efetivamente trazer à tona essa realidade a todos. E, ainda que seja possível, ela torna-se também uma tecnologia cara, né, na medida que os equipamentos são equipamentos bastante pouco proliferados no mercado, portanto a indústria que os concebe, né, não tem como fazer uma redução de preço pela larga escala de venda, que ainda não tem. Então, o que é, na verdade, um sistema, quando a gente fala assim, eu tenho um sistema de inteligência artificial, né? O que significa dizer isto, né? É um sistema que armazena e manipula dados, tá? Adquire, representa e manipula o conhecimento, ou seja, ele é artificial no sentido de que ele tenta simular a capacidade humana, não só de inferir coisas, né, ou seja, o processo de raciocinar, como também de reter conhecimento, e a partir desse conhecimento poder inferir novas coisas, ou seja, é a capacidade de aprender também, né, com aquilo que você já sabe. Manipular inclui a capacidade de deduzir, ou seja, inferir, conforme eu falei, novos conhecimentos a partir do conhecimento existente, que é o que acontece conosco, né? Então, a inteligência artificial, ela visa simular de alguma forma o funcionamento dos nossos neurônios, de toda a capacidade cognitiva do ser humano, no sentido de conceber sistemas que possam ter conhecimento, usar esse conhecimento e ampliar esse conhecimento com novas inferências, com novas deduções que são feitas a partir dos softwares que implementam isso. Então, é uma tecnologia que basicamente se desenvolve através de software, mas que necessita de hardware específicos para funcionar. Então, essa é a concepção básica, a ideia básica do que vem a ser a inteligência artificial. Hoje, né? Quer dizer, hoje, como eu estou falando na grande maioria das empresas, né? Como é que as empresas utilizam os sistemas, né, de informação para tomar a sua decisão? Os sistemas concebem as informações, sistemas gerenciais, sistemas estratégicos, enfim, os vários níveis de sistemas que nós vimos aqui, eles concebem as informações para o ser humano. O ser humano, com base naquelas informações internas, externas, né, algumas análises que podem já ser feitas pela máquina, num baixo custo, e com o conhecimento próprio, com o seu conhecimento, com a sua experiência, né, eles tomam as decisões, tá certo? Isso é o que acontece hoje na maioria das empresas. Qual é a ideia? Que poucas empresas já vêm permitindo isso e a grande maioria, no futuro, quem sabe, poderá fazê-lo. É que esses sistemas sejam dotados desses conhecimentos que hoje estão, né, exclusivamente sendo com as pessoas, tá certo? Explicitar esse conhecimento de tal forma num sistema de informação que o sistema seja capaz de tomar algumas decisões. Tá certo? É claro que nunca vai conseguir tomar todas, porque o homem sempre vai ter um nível, né, de criatividade, um nível de se adequar a um novo contexto que a máquina ainda não é capaz.
Os tomadores de decisão contarão com a experiência dos outros especialistas, cujos conhecimentos estarão armazenados nas bases de conhecimento. Então, um dos assuntos que nós vamos tratar hoje é sistemas especialistas, né? Ou seja, é a máquina inferindo, tirando conclusões, diagnosticando determinados ramos de atuação e trabalhando no lugar do especialista, adquirindo aquele conhecimento que o especialista tem, tá certo? E a partir daí, tendo as inferências. Então, qual é a ideia? É que nós teremos um banco de conhecimentos em que esses especialistas vão transferir o seu conhecimento para os equipamentos, os computadores, para essa base, e a partir daí o sistema especialista poderá agir tal qual a pessoa age, né? Vamos ver isso em detalhes. A inteligência artificial, ela se divide, tem várias possíveis divisões. Essa divisão aqui são os 3 grandes ramos que atuam nela, que são a ciência cognitiva, é tudo aquilo pertinente à forma como o homem efetivamente tem as sensações e aprende, tem um aprendizado. As aplicações de robótica, fundamentadas e criadas fundamentalmente no Japão, né, na época da sua época áurea do crescimento, onde ele industrializou e robotizou as suas indústrias, de automóveis principalmente, né, e outras também. E aplicações de interfaces naturais, quer dizer, a tentativa da gente, né, conversar, da máquina falar conosco, da máquina interpretar as nossas mensagens e conseguir ter esse nível de linguagem suficiente. Então, essas que estão em vermelho, né, são algumas tecnologias que nós veremos na nossa aula de hoje. Então, hoje, nós falaremos sobre os sistemas especialistas, a lógica difusa, algoritmos genéticos, as redes neurais, agentes inteligentes e realidade virtual. Para cada uma dessas tecnologias, vamos tentar mostrar o conceito que está por trás e o que já existe de prática no mercado acontecendo hoje nas empresas. Em poucas, mas já acontecendo, já em vigor e ajudando muitas empresas a resolver determinados tipos de problemas que sem essas tecnologias seria bastante complicado de fazer. Então esse é o nosso panorama da aula de hoje, ok? Vamos agora direto ao nosso assunto. O primeiro tema que nós vamos tratar hoje, a primeira tecnologia de inteligência artificial que nós traremos à tona hoje, ela intitula-se redes neurais, né? E vamos começar com a prática, mostrando o que essa tecnologia já está ajudando algumas empresas hoje. Então, análise de risco de crédito às pessoas. Essa é uma aplicação que vem sendo usada pela American Express, tá certo? Ou seja, é um sistema inteligente para tomada de decisão sobre a autorização de compra com cartão de crédito usado pela Amex. Então, quando você faz uma compra, né, pela maquininha, aquela maquininha do cartão, você se conecta com o cartão, informa os dados da tua compra, está o teu cartão registrado, e você vai solicitar uma autorização de compra, né, pelo administrador do cartão, que vai confirmar a tua compra ou vai recusar por algum motivo qualquer, tá certo? O que acontece? Isso hoje é feito por uma máquina e existe um sistema que analisa, né, o que se vai fazer com aquilo ali, tá certo? Então, esse sistema, que nós vamos tratar dele daqui a pouco, ele trouxe para a Amex uma economia de 20% no tempo gasto em cada transação, ou seja, cada autorização diminuiu em 20%. A qualidade da decisão, em média, 50% melhor que aquelas que eram tomadas pela equipe de autorização. É claro que a grande maioria delas, elas são aprovadas. Algumas vão para uma equipe de avaliação avaliar quando foge do padrão, do perfil de comportamento daquele usuário. Qual é a tecnologia usada nessa solução? A tecnologia de redes neurais, que é uma aplicação do ramo da inteligência artificial. Existem outras soluções na área usando essas tecnologias de rede neural, né? Avaliação de proposta de crédito, detecção de fraude, avaliação para autorização de compra. Então, são sistemas que se caracterizam dentro dessa tecnologia de redes neurais, né? Um outro, controle de fraude de cartão, é uma outra aplicação usando essa tecnologia. Como é que ela funciona? Então, o sistema identifica
o uso de um cartão, no uso fraudulento com o cartão, a partir dos padrões históricos de uso dessa pessoa. O que essa pessoa costuma usar cartão? Qual o volume médio que ela costuma usar? Para que tipo de consumo ela costuma reverter o seu cartão de crédito, tá certo? Se porventura esse sistema identificar o uso fora dos padrões, um valor muito elevado, num local que não seja onde você costume comprar, enfim, né, ele identifica algo fora daquele sistema de padrão e ou ele bloqueia o teu cartão para aquela compra, não autoriza, ou ele envia esse fato ao analista humano que telefona para você. Então, às vezes, quando você recebe alguma ligação pertinente ao teu cartão, o senhor fez uma compra tal, no dia tal, hoje, né? Geralmente é hoje, né? O senhor acabou de fazer uma compra no valor de tal, na loja tal, ele confirma para você, ou pergunta, o senhor acabou de usar o seu cartão? Qual o valor? Que loja foi? Ou seja, ele de alguma maneira, ele te questiona, ele te argue sobre aquele consumo que foi feito, para que você efetivamente diga que foi você, porque ele tem teu telefone, então ele identifica-se pessoalmente contigo, para ver se você realmente está fazendo uso daquele cartão naquele momento, ou se o seu cartão foi roubado ou clonado. Tá? E com isso, ele, né, bloqueia uma série de fraudes. Na grande maioria das vezes, para as pessoas idôneas, isso pode acontecer, isso vai representar, inclusive, uma chateação, ter que responder esses questionamentos. Mas isso pode ser muito útil quando efetivamente há uma fraude acontecendo. Né? Então, há um outro estudo de caso, dizendo que um banco americano, chamado Mellon Bank, né, instalou um sistema de detecção de fraude de cartão de crédito nas suas bases, no seu banco, e os prejuízos que foram evitados com o uso daquele sistema, ou seja, a não confirmação de determinadas compras, em 6 meses, pagou todo o investimento que foi feito para a implantação, aquisição dos equipamentos, compra do software, enfim, para que esse sistema pudesse começar a ser operado na empresa. Então você vê que o volume de transação financeiro que eventualmente você pode evitar com esse tipo de aplicação é efetivamente grande. Quer dizer, não é um investimento pequeno, é um investimento pesado. E você em 6 meses retornar isso é um retorno fantástico. Então, valeu muito a pena para essa instituição ter esse sistema de fraude de cartão. Né? E hoje a maioria das administradoras que não tem já estão estudando, melhorando, adaptando, enfim, estão buscando esse tipo de solução dentro do conceito dessas redes neurais. E o que são as redes neurais? Vamos entender o que significa a rede neural. Então, neural é um adjetivo que vem de neurônio. Né? Neurônio, nós sabemos o que é, são elementos que existem no nosso cérebro que são responsáveis pela nossa capacidade cognitiva de raciocínio, de abstração e etc. Então, qual é a ideia que esses sistemas concebem? Criar uma rede de neurônios que simule o funcionamento do cérebro humano. Então, essa é a ideia. É uma rede de neurônio interligado, como um grafo, né? Para você visualizar o desenho, tem até do lado aqui um desenhozinho disso, quer dizer, um conceito de grafos, onde cada célulazinha de neurônio, cada neurôniozinho vai ter, né, uma parcela de processamento dentro do contexto. Como isso consegue ser efetivado? Implementação de um modelo computacional, ou seja, através de um software de computador, né, onde os elementos do processamento são interconectados em uma malha neural, conforme está aqui no exemplo. Então, essa é a concepção básica da coisa. Né? A interconexão da rede neural permite o processamento em paralelo e a interação dinâmica. Né? O que significa isso? Significa que hoje, nesse momento aqui agora, vocês também, eu estou focado nessa aula. Então, passando por mim, só tem essa aula. Então, é uma atividade que eu estou desenvolvendo de forma sequencial. Eu não estou paralelamente pensando em outra coisa, pensando em outro problema, nada disso. Né? Até porque, para o ser humano, é um pouco complicado fazer isso de uma maneira consciente. Né? Mas, os computadores, uma vez que a gente consiga implementar isso, eles têm essa capacidade, né, de pensar isso em coisas paralelas, cada neurônio tratando de uma questão, ou cada conjunto de uma rede dessa tratando de uma questão, de uma forma extremamente superior à capacidade humana de raciocínio. Né? Então, se a gente consegue fazer com que as máquinas simulem o funcionamento do nosso cérebro através de uma rede neural, a gente aumenta a capacidade de processamento de uma forma absurda. Tá certo? Então, é essa a ideia que a gente parte do pressuposto. Essa rede, então, ela pode, a partir daí, aprender a partir do que ela processa. Então, à medida que ela processa determinados dados, ela traz aquilo como um novo conhecimento para ela. E assim por diante. O sistema computacional aprende a reconhecer padrões. É importante que a rede neural
ela é muito usada em reconhecimento de padrões e relação nos dados que processa. A padronização é exatamente isso, né? Coisas padrões são coisas que estão dentro do mesmo universo. Na medida em que eu extrapolo esse universo, eu saio do padrão. Então tem relacionamento entre esses dados. Quanto mais dados de entrada, melhor é o aprendizado. Mais possibilidade de aprender é isso. Então, é um sistema, é um software que simula uma rede de neurônios em grafo, processando uma série de atividades em paralelo, que rapidamente consegue fazer inferência sobre as coisas. E aprende também. Então, de uma forma resumida, esse é o conceito da rede neural. As aplicações de rede neural que nós temos hoje no mercado, nas empresas, além dos exemplos já dados. Em geral, qualquer problema que esteja relacionado à identificação e classificação de padrões, tá? Então, identificar padrão de comportamento do usuário ao fazer uma compra em mercado. Então, essa tecnologia pode ser usada para os grandes mercados, ou para qualquer empresa de consumo, para identificar padrão de comportamento do teu usuário, para sugerir novos produtos, enfim, para conhecê-lo um pouco melhor, fazer um marketing direcionado. Esses problemas todos podem ser resolvidos com tecnologia de redes neurais. Tá? Exemplos, outros, né, distintos no mercado. Reconhecimento óptico de caracteres, a chamada OCR, ou seja, dentro de uma imagem, você tentar transcrever, né, daquela imagem textos que nela existem. Reconhecimento de imagens, você pode, por exemplo, através de um exame, né, identificar alguma coisa anômala naquele exame e ressaltar os olhos de um médico, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, um gráfico, você digitaliza ele, você escaneia, ele passa por um processo de scanner e gera um arquivo digital dessa imagem. Nessa imagem tem uma série de textos, né, e você, através da tecnologia OCR, você consegue transcrever esse texto da imagem em texto textual mesmo. Né? Uma aplicação prática disso, por exemplo, você tem nos condomínios residenciais hoje, quando você passa pelos condomínios com um carro, você levanta aquela cancela, aperta o botão e a cancela levanta, você pode filmar a placa do carro, tá? E através de uma tecnologia OCR, você traz, quando você filma, você tem uma imagem. Então você filtra os caracteres, as 3 letras, os 4 números da placa e traz isso para um texto. Pode, por exemplo, comparar esse texto com os carros cadastrados, identifica se esse carro pode ou não ter a cancela aberta. É um dos usos de tecnologia, além de vários outros que vocês podem imaginar. E o outro é o reconhecimento de imagem. Através de uma imagem qualquer, né, você traça um padrão de identificação daquela imagem e qualquer distorção ou qualquer coisa que saia desse padrão, você pode tentar identificar como sendo um problema. Ou realmente identificar. A Polícia Federal Americana, ela usa software de reconhecimento de imagem, né, na detecção dos seus crimes, na identificação de pessoas, né, de assaltos, de roubos, enfim. É uma tecnologia bastante proliferada aí no mercado. Tá? Então, é outro exemplo da rede neural. As tecnologias de inteligência artificial que nós vamos ver aqui, muitas das aplicações dadas a uma determinada tecnologia podem ser feitas por outras também. Né? Elas, embora sejam tecnologias distintas, elas têm um nível de similaridade. A segunda tecnologia que nós vamos ver aqui é a lógica difusa, também chamada de lógica fuzzy, né? Com esse nomezinho aqui, ó, fuzzy. Em geral, qualquer problema que esteja relacionado a sistemas que tenham um controlador, então, geralmente, serve muito para controlar equipamentos, né? Porque o equipamento tem um componente que o controla os movimentos, controla a ação, controla tudo que vai ser feito. Então, um sistema de lógica difusa tem a característica de controlar, né, de gerenciar esse controlador de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais precisa do que outros componentes eletrônicos, por exemplo. Então, na hora que você passa a ter, né, uma série de eletrodomésticos, né, começando a ter um nível de interação com o ser humano diferente de apertar, ligar e desligar e deixar ele trabalhar sozinho, você passa a ter uma necessidade de inferir, de trabalhar com ele. Nesse momento, a lógica difusa se torna uma tecnologia viável de se trabalhar. Então, nós temos um exemplo, simuladores de voo, eletrodomésticos, máquina de lavar, geladeira, ou seja, o gerenciamento delas, elevadores, injeção eletrônica de automóvel, ar-condicionado, cancelas de automóveis, é outro exemplo que pode ser usado com lógica difusa, né? Você controlar guindastes, né? Você é aquele carinha que fica
guindaste não, como é que chama aquele negócio? Quando você faz uma obra, né, que você tem aqueles equipamentos enormes que vão lá, pegam areia, botam areia em outro lugar, né? Se você botar um sistema gerenciando essa locomoção, indo até a areia, pegando a areia, levando a areia para outro local e botando a areia em outro lugar, ele é muito mais eficiente do que o ser humano, porque ele vai fazer, né, cálculos matemáticos do melhor caminho que vai ser feito, do melhor ângulo para pegar, né, da melhor distância que vai percorrer, e vai ser muito mais eficiente do que um ser humano trabalhando, né? Às vezes um peão lá que não tem nenhuma lógica, trabalha mais na experiência do que qualquer outra coisa. Então o que é isso? É a gerência, né, de um controlador. Então, lógica difusa ou lógica fuzzy é usado para isso. Mas não é só isso que ela é usada, não, né? Por exemplo, quando a gente quer saber se a taxa de risco de um empreendimento, de um investimento é alta ou baixa, a lógica difusa nos ajuda a determinar isso. Porque, basicamente, o que acontece? A lógica difusa, ou também como chamado lógica nebulosa, ela trabalha com resultados probabilísticos, com incertezas, né? Você saber se uma taxa de risco é alta ou baixa, você não vai ter uma precisão, ou é 30% de chance alta, é 40%, não. Você vai ter mais ou menos uma indicação, tanto que o percentual é usado para isso. E quando você não tem percentual, você usa valores absolutos e precisos, né? Esse tipo de problema, em que a lógica difusa entra, são problemas, né, que você usa probabilidade para identificar. Então, aqui, se o tempo de investimento é longo, e o sistema financeiro não tem sido muito instável, isso é uma análise que ele vai fazer baseada na realidade. Ou seja, qual é o tempo do investimento? É longo? Então, se ele é longo e o mercado, né, não tem sido muito estável, ou seja, está volátil, as taxas, né, sobem e descem a todo momento, não há uma estabilidade dessas taxas, então a taxa de risco do investimento é muito alta. Mas você não tem certeza do quanto ele... O que é muito? Né? Muito é uma coisa para um, muito é uma coisa para outro. Então, quando você lida com essa questão de muito, pouco, né, a lógica difusa ela é interessante para isso, porque ela vai aproximar possibilidades do muito, vai definir o que é muito e a partir daí ela vai identificar para você se você tem ou não a tendência desse investimento ser alto. Então, a lógica difusa ou nebulosa, como também é chamado, porque tudo fica, né, meio nebuloso, não há clareza, não há certeza sobre os problemas com os quais ela trabalha, também pode ser definida como a lógica que suporta os modos de raciocínio que são aproximados, ao invés de exatos. Acabei de falar, como estamos naturalmente acostumados a trabalhar. Quer dizer, o tomador de decisão no dia a dia da sua empresa, ele não toma decisão com exatidão, ele toma decisão com aproximações, né? Ela está baseada na teoria dos conjuntos nebulosos, que é uma teoria de conjunto diferente da teoria de conjuntos números naturais, números reais, né? E difere dos sistemas lógicos tradicionais em suas características e detalhes. A lógica que nós estamos acostumados, se, então, se não, se, ou se não, quer dizer, né, juntando assertivas e tornando cada uma como verdadeiro ou falso, e agrupando elas com conectores ou, etc., que é a chamada lógica de Aristóteles, ou aristotélica, que é a lógica do sim ou não, é diferente da lógica difusa. Então, a lógica difusa, ela não é só sim ou não, ela pode ser um talvez. Então, é ela que ajuda na solução desses problemas, né, chamados estocásticos também, de solução bastante ampliada. Então, hoje nós temos aplicações, qualquer raciocínio que gire sobre incerteza, os sistemas de apoio à decisão, os SADs que nós vimos, muitos deles podem ser usados usando tecnologia de redes neurais, né, combinando incertezas de acontecimento. E se eu aumentar a minha despesa aqui, o que vai acontecer? Quanto eu vou, se eu minimizar o meu investimento com marketing, qual vai ser o impacto disso que isso vai ter nas minhas vendas? Quer dizer, tudo isso a lógica fuzzy pode ajudar as empresas nos seus sistemas especialistas. Pode ser usada também para sistemas especialistas, além das regras de conhecimento, nós vamos falar nela, e dentro também do contexto da robótica, do ponto de vista de controle da operação no robô, movimento de um braço, movimento de uma cabeça, movimento de um tronco, né? Porque, afinal de contas, estamos falando de controle, porque ela tem a precisão do movimento. Essa é a ideia também da aplicação de lógica difusa. Você vê que as coisas são bem díspares, né? Bem distintas. Então, rede neural, padrão de comportamento, lógica difusa, né? Nível de incertezas, ou tudo aquilo que tem controlador. Essas são as básicas das duas tecnologias que nós vimos até o momento. Então, é só para vocês entenderem como a coisa funciona. A lógica fuzzy, ela vai funcionar com um conjunto de regras,
tá certo? E ela vai realizar inferências, tá certo? Com base nessas regras e com base nos dados que forem sendo inseridos para ela. Então, as incertezas com que ela vai tratar, né, baseia no conjuntos fuzzy de entrada. Ela vai gerar conjuntos fuzzy de saída, tá certo? Ou seja, nada é absoluto, tudo é relativo e pertinente ao percentual. Algoritmos genéticos é a terceira tecnologia de inteligência artificial. Esse tipo de aplicação a gente já usa quando temos problemas de otimização, que sejam difíceis de resolver por técnicas tradicionais. Sistema de busca para problemas complexos ou com muitas variáveis. É o que chamamos da escolha da solução ótima. Então, por exemplo, quando eu quero maximizar o lucro da minha empresa, quando eu quero tornar o menor possível o meu investimento para que eu consiga atingir o meu resultado. Tá? Então, otimizações dentro dessa ótica são usadas por algoritmos genéticos. Por que ele recebe esse nome de genético? São algoritmos heurísticos, né, com soluções de tentativa e erro, de busca, inspirados na teoria da evolução, seleção natural e nos processos biológicos. Então, por isso é que ele se chama genético, né, que a forma como ele seleciona os possíveis problemas, possíveis variáveis para resolver aquele problema, é através da seleção natural, processo biológico e teoria da evolução. Então, a ideia, né, desse tipo de otimização é essa. Processo iterativo, ou seja, repetitivo, de seleção da população de candidatos. Então, você tem, como eu falei aqui, problema complexo com muitas variáveis. Então, você pega um universo dessas variáveis, que são os candidatos, e analisa aquilo ali. O resultado disso vai ser um novo conjunto de variáveis a serem analisadas. E você vai fazendo isso até que você consegue cercear o teu problema com poucas variáveis e chega a determinada conclusão. Então, essa é a ideia. Então, a seleção é natural e o uso da teoria da evolução. Essa é a ideia dos algoritmos genéticos. O que é otimização? O que significa otimizar, né? É o mecanismo de análise, ou seja, de análise de dados, de decisões complexas, envolvendo a seleção de valores para variáveis, para quantificar performance e medir qualidade das decisões. Então, isso eu estava falando, quer dizer, qual é o valor ótimo, qual é o melhor valor para eu investir no meu negócio, em marketing, para eu ter um retorno de tantos mil reais, tantos milhões de reais. Então, ele vai fazer um conjunto de cálculos baseado nas suas despesas, baseado na projeção de vendas, baseado no cenário de mercado, ou seja, a quantidade de variáveis que interferem no problema é muito grande. Então, não é uma coisa simples para a pessoa, para o ser humano, né, conjugar todos esses fatores para poder tomar uma decisão é complicado. Então, essa tecnologia, ela pega um conjunto dessas variáveis, analisa. Daí resulta um novo conjunto, ele reanalisa sob uma outra ótica. E vai fazendo isso até que essa população de variáveis vá diminuindo. À medida que diminui, o que vai acontecendo? As certezas vão aparecendo. Quer dizer, certeza não, a redução das incertezas. Até que se possa dizer, olha, o teu valor ótimo para isso é você investir de R$1.000 a R$1.500 por cada produto, enfim. Ele te dá o resultado daquela sua pergunta em termos da otimização daquele recurso que você está questionando, em função da análise de uma série de variáveis. Então é um problema complexo que envolve busca de dados, fundamentalmente. Aplicações. Algoritmos genéticos diferem dos algoritmos tradicionais de otimização, né? Os algoritmos simples que nós estamos acostumados a ver de lógica natural. Baseiam-se em uma codificação do conjunto das soluções possíveis e não nos parâmetros da otimização em si. Geralmente a gente está acostumado a parametrizar problemas, né? Agora aqui, não. Agora aqui tem um conjunto de soluções que são possíveis. O cara pode, essa solução ótima, ela pode ser em 1.000, pode ser em 5.000, pode ser em 3.000. Se a despesa aumenta, eu tenho que... Vou diminuir minha possibilidade de investimento. Se o mercado está comprador, né, aquele mercado está comprador, está possibilitando as vendas, eu tenho uma maior possibilidade de crescimento. Agora, por outro lado, se há uma crise, né, no país, na cidade ou na região, eu tenho uma retração, né, em função daquele mercado, então eu tenho que analisar um conjunto de variáveis, tá certo? E não simplesmente parametrizar esse tipo de coisa. Então, esse tipo de problema é o problema típico dos algoritmos genéticos.
Os resultados são apresentados como uma população de soluções e não como uma solução única. Por isso é que ele vai diminuindo, né, até ele ter as suas certezas. Não necessitam de nenhum conhecimento derivado do problema, apenas de uma forma de avaliação do resultado. Ou seja, uma vez que você apresente o resultado, você vai tomar sua decisão baseada nela. Usam transições probabilísticas e não regras determinísticas. Claro, né? Eu não posso ter certeza nunca, na medida que eu tenho uma série de variáveis inseridas no contexto. Os algoritmos genéticos são úteis para situações nas quais milhares de soluções são possíveis e precisam ser avaliadas para a escolha de uma solução ótima. Então, quem vai fazer a escolha da solução ótima é o próprio algoritmo genético. Então, como são várias soluções possíveis, ele vai, a cada processamento, ele vai diminuindo a população de soluções candidatas. Tá certo? Ele pode chegar ao resultado, ele pode não necessariamente chegar a um resultado único. Pode te dar um intervalo de resultado, pode te dar 2 ou 3 possibilidades, tá? Mas ele vai diminuindo, fechando para você esse cerco, baseado no contexto de problema que ele tem. Algoritmos genéticos são utilizados em processos de resolução de problemas de otimização, conforme nós já falamos, de difícil resolução, por tradicionais técnicas de maximização. Algoritmos genéticos são apropriados para problemas de otimização complexos que envolvem muitas variáveis e um espaço de solução de dimensão elevada. Ou seja, são muitas soluções também possíveis para aquilo ali. O software de algoritmo genético utiliza um conjunto de regras de processo matemático, através da técnica dos conjuntos nebulosos, né, que especificam como a combinação de componentes deve ser feita. Algoritmo genético aplicado à trajetória de um braço de robô, processo de fluxo de uma fábrica, né, que processa sequencialmente, tem uma fábrica em que a cada momento o produto resultante entra numa nova máquina. Então é uma produção em série, né, então você consegue, ou seja, cada máquina ocupa uma máquina. A cada vez na produção, aquele produto ocupa uma máquina e cada máquina tem uma finalidade. Então você consegue otimizar, né, o tempo de cada máquina para você conseguir produzir o máximo de produtos, a distância entre o primeiro que sai, aí logo depois pode já sair na esteira de produção o segundo produto. Então ele calcula esse tempo, ele calcula a produção dentro da unidade de tempo, então ele faz cálculos, né, que vão facilitar e ajudar o processo desse fluxo na fábrica. Jogos como, por exemplo, o xadrez. O que é o xadrez? Ou seja, cada jogada você tem inúmeras possibilidades de realizar jogos, né? Todas as peças do tabuleiro podem mexer, quer dizer, algumas delas você vai ter a sua peça derrubada, comida, em outras delas você pode colocar o teu rei em xeque, em outra você pode colocar uma peça importante para ser comida também. Então você tem que analisar todo aquele cenário, olhar para aquele jogo e fazer a jogada correta. Então, esses algoritmos genéticos ajudam a identificar quais as melhores jogadas que você pode fazer. Então, o que acontece? Eu posso ter várias jogadas. Ele não vai me dizer, faça essa. Ele vai dizer, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. E a cada jogada ele pode me dar o risco do que pode acontecer, né, com aquilo ali. E quando o algoritmo genético é decisão pelo computador, ele próprio faz a jogada. Tá? Então essa é a ideia. Então a possibilidade que ele tem, que a máquina tem, de analisar essas situações de uma maneira mais rápida do que o ser humano é absurda, né? E é muito usado em soluções para minimizar um custo de um produto. Quer dizer, qual é o valor mínimo pelo qual eu posso vender esse meu produto? Então ele vai levar em consideração o custo, vai levar em consideração a margem mínima de lucro, vai levar em consideração os valores da concorrência, vai levar em consideração uma série de outros fatores, né, que não são tão diretos assim, que vai dizer para você, olha, você pode vender esse produto a tanto. Ou, como é que eu faço para maximizar as minhas vendas? Qual é o investimento que eu tenho que fazer em marketing? Qual é o volume que eu tenho que vender? Qual é a mudança que eu tenho que fazer nas minhas unidades de venda, nas minhas lojas, para que eu possa usar ao máximo a minha carga produtiva e vender o máximo que eu puder? Claro
tem uma série de questões, levando em consideração, inclusive, a idade da máquina, a depreciação dos equipamentos, a conjuntura de equipamentos que eu tenho, a absorção de produtos no mercado, não adianta eu produzir mais do que a demanda me faz. Então, tudo isso são questões que, todas essas variáveis vão ser analisadas e vão ser dados resultados, né, bem próximos à realidade, para que essa verdade, né, aconteça e efetivamente você possa trabalhar com ela. Então, essa é a ideia perante os algoritmos genéticos, né? É otimização de problemas, dado várias possíveis soluções que podem acontecer. Uma outra tecnologia bem utilizada, né, muito no cinema, em jogos, né, é a realidade virtual. Atualmente tem até uma variação dela, que é a realidade virtual aumentada, que traz para a realidade algumas cenas reais, né? Porque supostamente a realidade virtual é uma realidade que não existe, por isso ela é virtual, ela não é real. Então é uma simulação do futuro, digamos assim, né? Então, o que é a realidade virtual? É a simulação da realidade com auxílio da tecnologia. Então você projeta alguma coisa, né, baseado na tecnologia e faz com que o homem possa interagir com essa projeção, com essa realidade virtual que ainda não existe. Então é chamada abreviatura de RV. As aplicações RV, realidade virtual, são voltadas para simular a realidade em ambientes computacionais e desenvolver interfaces homem-máquina. Bom, para que então você tem dois momentos. Tem o momento em que você cria o ambiente da realidade virtual. Por exemplo, você quer fazer um novo carro. Então as indústrias automobilísticas, elas fazem o desenho do novo carro, projetam esse novo carro e fazem com que o software absorva esse desenho nas suas perspectivas. Muito bem. O próximo passo é você criar a forma da pessoa interagir com essa realidade virtual. Essa interação ela pode se dar simplesmente visual, usando um óculos 3D, como ela pode se dar, por exemplo, uma pessoa sentando no banco e dirigindo esse carro numa estrada. Tá certo? Tudo é possível, desde que você defina exatamente aquilo que você quer. Tá? Então a realidade virtual ela desenvolve, além do ambiente computacional, ou seja, além de inserir no contexto essa tecnologia, esse produto que você quer, naquilo que você quer que haja interação, você tem que desenvolver a interface, que vai precisar muitas vezes de equipamentos físicos, de hardware, né, para que você possa fazer essa interação. Né? Quando você usa a tecnologia 3D, você precisa no mínimo de um óculos. Quando você quer que as pessoas, como os jogos, né, os jogos de hoje, os joguinhos que você interage com os jogos, simplesmente usando o teu movimento, tem um sensor que você se movimenta, ele tem câmera que capta, então tudo isso são tecnologias, né, de captação do movimento sensorial. Então também são tecnologias de inteligência artificial. Então, é o que eu falei, a realidade virtual utiliza dispositivos multissensoriais, ou seja, que captam vários os 5 sentidos do homem, né, com instrumentos de entrada e saída, ou seja, ele capta e transmite aquilo ao computador e você vê o resultado daquilo. Exatamente o que acontece nos jogos hoje, você joga tênis fazendo o movimento do tênis, né? Capaz de acompanhar e monitorar os movimentos humanos, de forma que os mesmos possam ser limitados ou simulados pelas máquinas. Então, aquilo que você fizer vai ser representado no ambiente. A simulação surge como uma maneira eficaz de representar sistemas, plantas ou políticas propostas para o teste preliminar antes de desenvolver protótipos caros, testes de campo ou execuções reais. Então, você usa muito para prototipar algum produto que você queira colocar no mercado, né? E ver a reação das pessoas para aquilo, ver se as pessoas vão ou não se adaptar àquilo ali. Então, você pode ser usado em qualquer situação, em qualquer cenário, né? Ramo imobiliário, você fazer a pessoa entrar no apartamento que ela vai comprar sem que ele exista, tá certo? Tudo isso é realidade virtual. Então, as aplicações são inúmeras, né? Na indústria automobilística, onde carros são projetados em sala de realidade virtual aumentada, jogos em 3D, filmes como Matrix. Então, essa tecnologia ela é usada abundantemente, né, dentro desse segmento de mercado aí. Agentes inteligentes é uma outra tecnologia, né? Ou seja, é uma entidade
que executa um conjunto de operações que lhe foram incumbidas por um usuário ou outro programa com alto grau de independência ou autonomia, e executando essas operações emprega algum conhecimento dos objetivos do usuário. Então, o usuário é um programa de computador, o agente é um programa de computador que fica o tempo inteiro ali residente, que vai te dando informações sobre o que você deseja, que vai te dando, vai captando os dados, ele tem uma finalidade bem específica, ele tem um conhecimento, e ele vai te dando inputs daquilo que ele vai vendo. A realidade errado aqui. Agentes inteligentes, então, aplicações que nós temos para eles. Busca de informações na web, informação relevante. Então, o engine, por exemplo, dos sistemas de busca. Produção de jogos, como modelar o comportamento e a personalidade. Controlar robôs. Na internet, agentes de busca e recuperação de informação, agentes para ensino à distância, né, te dá algum ensinamento, agentes para o comércio eletrônico, na intranet, monitoramento de falhas, detecção de intrusão. Então ele fica lá respondendo especificamente ao teu objetivo, com aquele conhecimento específico, e vai te dando as informações à medida que você necessita. Então aqui, ó, um exemplo dos agentes de busca, né? O usuário faz uma consulta, um servidor de busca, né, os vários índices, aí tem um robozinho, né, que pode ser inclusive um agente inteligente, né, que esse robozinho vai, sempre que faz uma pesquisa, ele traz os resultados, sempre que faz uma pesquisa, ele traz os resultados. Então ele tem uma função específica, esse agente, né, de busca. E os sistemas especialistas, que é uma aplicação das mais antigas, inclusive, até em termos de inteligência artificial, que visa simular como um especialista em determinada área trabalha, funciona e transferir para a máquina o conhecimento que ele tem. Então, os sistemas especialistas são concebidos para reproduzir o comportamento de especialistas humanos na resolução de problemas do mundo real, como, por exemplo, um médico, um mecânico, né? Qualquer especialista. O domínio do problema é altamente restrito àquele contexto daquela especialidade. O objetivo dos sistemas especialistas é captar o conhecimento de um especialista. Então, esses sistemas eles vão ter que ser dotados de uma tecnologia de captação, né? Ou seja, antes dele executar, ele não tem conhecimento nenhum. Você criou ele, ele existe lá, tudo direitinho, mas a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Pegar o conhecimento, né, daquela pessoa, daquele especialista e imputar no computador. E a representação desse conhecimento que a gente vai ver é feita de uma forma bastante específica, bastante delimitada. Especialista dentro do campo. Representar esse conhecimento numa base e transmiti-lo ao usuário, permitindo-lhe obter respostas a perguntas relacionadas à base de conhecimento do sistema. Então, uma vez que você imputou esse conhecimento lá, o usuário vai começar a interagir, dando fatos e fazendo perguntas. O sistema, com base nesses fatos e nas regras de conhecimento que ele tem, ele vai trazendo à tona novos conhecimentos. Então, é um sistema que também se auto-aprende, né, na medida em que você infere coisas que ele antes não sabia. Os especialistas transferem seu conhecimento ao software. Muito bem. Então, repara, nós temos uma parte aqui, ó, que é a aquisição do sistema. Então, o especialista insere o seu conhecimento através dessa interface, e esse conhecimento vai ser armazenado numa base de conhecimento. No outro lado, você vai ter uma interface para o usuário interagir, fornecendo fatos do que está acontecendo e fazendo as suas perguntas com base naquele conhecimento. Então vai existir um mecanismo de inferência, de conclusão, que com base nos fatos e com base nesse conhecimento, vai começar a tirar suas conclusões e diagnosticar determinado contexto. Então é um sistema, né, fundamentalmente de diagnóstico. Então o funcionamento, ele tem 3 elementos básicos. Você tem a base de regras, que é a regra de negócio, né? A máquina de inferência, ou motor de inferência, que é o que tem a inteligência para aplicar a máquina de negócios, né, a regras, à realidade, e a memória de trabalho, que é aquela que vai armazenar os fatos que são dados, seria aquele contexto, e as memórias usadas para concluir aqueles fatos e as conclusões tiradas naquele momento. Então, esses são os elementos fundamentais. A base do conhecimento armazena o conhecimento do domínio, geralmente sobre a forma de regras. Se é uma situação, então conclusão. Então, se o carro não ligar, então o problema pode estar no sistema elétrico. Regra 2. Se o problema pode estar no sistema elétrico e a voltagem da bateria está abaixo de 10 volts, então a falha é uma bateria ruim. Então ele vai cerceando as inúmeras possibilidades de forma a chegar ao foco do problema de acordo com aquela especialidade do contexto que está em voga.
Outro elemento é a memória do trabalho, é o elemento que armazena o conhecimento concreto, ou seja, os fatos, antes de serem inferidos, e as conclusões seguintes à inferência pelo motor de inferência. Essa memória é transitória, pois novos fatos estão sendo acrescentados continuamente, os fatos existentes são apagados, mas à medida que ele já usou aqueles fatos e já tem uma conclusão, ele não precisa mais daqueles fatos, porque ele já tem uma probabilidade. Então ele já sabe que um dos problemas é a bateria. Vamos ver se tem mais coisa. Exemplo, duram somente durante o processamento da consulta até que se chegue a uma conclusão, né? Então a duração dos dados dentro dessa memória. Armazenam as perguntas já respondidas, de forma a evitar a mesma pergunta duas vezes. Armazena a linha de raciocínio usada naquela inferência. Então isso é a memória de trabalho. É uma área de rascunho que vai sendo usado até que se chegue à conclusão que se deseja. O motor de inferência, ou mecanismo de inferência, que é o elemento fundamental, né, que é aquele que consegue, através das regras, chegar às conclusões. É o mecanismo de inferência, é o processador ou interpretador do conhecimento, sendo considerado o coração do sistema especialista. É responsável por buscar, selecionar e avaliar as regras que foram pegas na base do conhecimento. Então, dentro daquele conjunto de regras, quais que eu vou usar? Então, ele é que tem aquela inteligência de identificar os fatos ao contexto das regras e selecionar as regras possíveis. A sua principal função é combinar o conhecimento abstrato, ou seja, aquele que está contido nas regras, com o conhecimento concreto, armazenado na memória de trabalho, através dos fatos e das pessoas e daquilo que as pessoas vão dizer, inferindo conclusões, gerando novos fatos. Então, dentro desse sistema de diagnóstico de automóvel, o cara vai dizer, ó, meu carro está com problema nisso, ele não liga, quando liga, ele não faz barulho nenhum, enfim, ele vai dizer tudo o que está acontecendo, igual você vai num médico e relata, né? De acordo com esses fatos, a gente vai buscar na base o que pode estar acontecendo com aquele automóvel. E esse mecanismo de inferência é o responsável por justamente selecionar, né, aquelas regras que podem chegar à inferência daquele problema baseado nos fatos. Então essa é a combinação dos seus elementos, né? Então, aplicações de sistemas especialistas são atividades que envolvem diagnósticos médicos, diagnósticos de empresas, por exemplo. Você quer saber se uma empresa está bem financeiramente. Então, você tem uma série de indicadores econômicos que você pode calcular em função dos resultados dessa empresa, o resultado de um balanço, por exemplo. E, combinando esses indicadores, você pode classificar, né, e diagnosticar uma empresa. Então, é um exemplo que pode ser. Tudo que for pertinente a diagnóstico relativo a uma área específica do conhecimento, né, pode ser traduzida através de um sistema especialista. Agora, existem algumas desvantagens na sua vantagem de ser um especialista. É difícil a absorção de todo o conhecimento necessário. Difícil, leva tempo até que você transfira todo o conhecimento. A pessoa se organizar para que possa transferir não é uma coisa simples. Falta flexibilidade ao sistema que o ser humano tem, né? Alguma situação, pô, tá chovendo, tá um tempo ruim, então essa gripe do cara pode sair. O sistema não tem essa percepção, né? Impossibilidade de explicar detalhes aos usuários, limitado ao conhecimento expresso no sistema. Quer dizer, ele não vai ter muitos porquês, né, para te explicar, porque o que ele tem é aquele conhecimento que está ali. Ele não tem outras variáveis, né, inerentes à comunicação. Limitada a capacidade de aprendizado, né? Você pode aprender tudo aquilo que é colocado para ele. Então, num contexto comparando o homem com o sistema especialista, né, o homem tem dificuldade em transferir conhecimento, seja para quem quer que for, para um livro, para um papel, para o sistema. Já a facilidade do computador é mais fácil. É difícil documentar, o ser humano tem dificuldade de documentar o seu conhecimento. Por isso é que a maioria dos conhecimentos são tácitos, né? Ou seja, estão juntos, estão dentro das pessoas. Já o computador é uma forma de explicitar esse conhecimento. O ser humano é não previsível, ele pode ter ideias, criatividade, ele pode ter coisas que ele, né, naquele momento, pode não ir trabalhar também. Então tem essa questão. O software, o hardware, ele é consistente. É caro, a hora da pessoa é cara. Aquela consulta é cara, aquele melhor especialista é cara. Um sistema vai ter um baixo custo, né? O custo dele é da implantação, da aquisição dos elementos. Ao longo do tempo tende a diminuir. O ser humano é criativo, usa o bom senso, a máquina vai usar exclusivamente conhecimento técnico. Isso às vezes pode ser ruim, mas muitas vezes pode ser bom, porque você não leva em considerações que não deve considerar. Tá certo? Então, esse é o nosso conjunto de sistemas especialistas. Vamos agora, para a gente encerrar, fazer uma rápida revisão da nossa aula, né? Vamos ao nosso, revisando a nossa aula aí.
Vimos na aula de hoje, então, que os conceitos da inteligência artificial começam a cada vez mais, né, estar presentes no mercado das empresas. Hoje as grandes empresas, com os investimentos ainda são altos, mas trazendo resultados fantásticos por aí. As principais áreas de atuação foram rede neural, lógica difusa, lógica fuzzy, algoritmos genéticos, realidade virtual, agentes inteligentes e sistemas especialistas. Então foram todas as tecnologias que nós vimos no dia de hoje. Dentro do conceito especialista, que é um dos que mais vem sendo usado há mais tempo, nós vimos o que ele é, né, que ele visa estabelecer os conceitos dentro de uma área de diagnosticar. Vimos os elementos, que é a base de conhecimento, é a memória de trabalho, o motor de inferência. Vimos como ele funciona, né, que as pessoas inserem os fatos, inserem o que elas conhecem daquela realidade. A máquina de inferência, com base naqueles fatos, seleciona as regras que podem ser aplicadas e, com base nessas regras, começa a realizar as inferências, as conclusões. O homem vai interagindo com novos fatos, novas conclusões vão sendo tiradas e chega-se ao diagnóstico final. Quanto mais conhecimento a gente puder imputar no sistema, melhor. Então é uma coisa que é lenta, é paulatina e depende da qualidade técnica daquele especialista que está ajudando a gente a construir aquele sistema. Mas é um sistema que pode ser muito útil, né, ao longo da vida de hoje. E tem bastante aplicações práticas hoje nas áreas especialistas, principalmente aquelas que envolvem diagnóstico. Tá certo? Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa aula de número 5. Né, em que tratamos, alguns conceitos concordam tanto quanto abstratos para a realidade da maioria, mas é bom que vocês estejam antenados, vocês saibam que isso existe, tenham conhecimento dessas tecnologias, porque de agora para frente, cada vez mais, elas e outras que virão, né, já começarão a ser usadas na prática, no dia a dia das empresas, né, ajudando a todo mundo nessas especificidades que nós acabamos de discutir aqui. Tá? Então, o meu muito obrigado a todos pela presença, pela participação e até o nosso próximo encontro. Yeah.